6, 5, 4, 3, 2, 1. Olá, crianças! Bem-vindas a mais um Nova Kids aí na sua casa. E é muito bom estar com você hoje, mais um dia, mas eu não tô sozinha. Tem uma equipe maravilhosa aqui com a gente hoje. Olha só, Isaac, Israel, Antônio, Gabriel, Priscila e Heloísa. Então vem comigo com essa equipe maravilhosa para mais um Nova Kids. É isso aí, crianças! E agora a gente vai cantar uma música super legal. Eu quero ver quem vai usar o seu corpo todo. E essa música fala que a gente pode louvar a Deus com todo o nosso corpo. Então vamos lá, super animado, galera! Vamos embora! Entenderam? Então do início comigo. Mãos na cabeça, na cintura e no dedão do pé. Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé. Mãos na cabeça, na cintura e no dedão do pé. Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé. Se eu pular, se eu girar, me abaixar ou levantar, tudo que eu fizer será pra Jesus louvar. Se eu pular, se eu girar, abaixar ou levantar, tudo que eu fizer será pra Jesus louvar. Pular, pulei, girar, girei, gritar, gritei, Jesus é o nosso rei. Pular, pulei, girar, gritar, gritei, Jesus é o nosso rei. Hey, 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 Jesus é o nosso rei. Hey, 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 Jesus é o nosso rei. Cabeça na cintura e no dedão do pé. Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé. Mãos na cabeça, na cintura e no dedão do pé. Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé. Se eu pular, se eu girar, me abaixar ou levantar, tudo que eu fizer será pra Jesus louvar. Se eu pular, se eu girar, me abaixar ou levantar, tudo que eu fizer será pra Jesus louvar. Pular, pulei, girar, Jesus é o nosso rei. Pula, pulei, gira, grita, Jesus é o nosso rei. Mãos na cabeça,
crianças, agora é o momento da Declaração da Criança! E vocês sabiam que nesse momento nós falamos verdade de Deus para nossa vida, Prof. Elô? É verdade. Crianças, essas verdades, elas nunca vão mudar. Verdades como, nós fomos criados por Deus. Eu sou mulher. E que Jesus nos salva. E que Ele nos ama e nos ama acima de tudo. Isso aí. E agora eu vou pedir para os meninos ficarem desse lado da tela. E as meninas desse lado da tela comigo. 1, 2, 3 e... Eu sou o homem criado por Deus. E eu sou mulher, criada por Deus. Deus me ama, Jesus me salva. Sou importante para Deus. Quero alcançar meu máximo para Deus. Estudo a Bíblia para saber viver. Obedeço minhas autoridades e vivo em paz com os outros. Amo Jesus, sua palavra, minha família, o Brasil, minha igreja, Nova Kids e você! E agora, crianças, a gente vai cantar uma música que fala que a gente precisa das outras pessoas. Eu preciso de você, você precisa de mim, né? E todos nós precisamos de quem, Isaac? De Cristo. Então vamos lá cantar super bonito, crianças. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Vamos lá, crianças, cantar essa verdade nas nossas vidas. Vamos continuar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Vamos lá. Sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar. E aí, Rael, beleza, cara? Oi, Isaac, mais ou menos. Ué, tá tudo bem com você? Você parece meio triste. É, eu tô meio triste, assim, meio desanimado, meio cansado, não sei. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Ué, cara, mas o que deve estar acontecendo com você? Sabe o que eu acho que é? Esses dias eu chamei o Carlinhos e o Paulinho para ir no meu aniversário e eles não foram. E o Paulinho parou de falar comigo do nada. Depois disso eu fiquei triste. Acho que eu já sei. Você não tá vendo? Vendo o quê? Você precisa perdoar, cara. Ué, por que eu preciso perdoar? Se foi eles que não foram no meu aniversário, foi eles que pararam de falar comigo. Cara, deixa eu te falar. Quando a gente perdoa, a gente tira toda a mágoa, tira todo o peso da gente. E se a pessoa não se arrependeu, aí é com ela, mas pelo menos você perdoou. Entendi. Você tem razão. Acho que eu preciso perdoar mesmo. Vamos fazer uma oração? Vamos, vai lá. Então tá. Senhor Deus, eu quero te pedir agora que o Senhor me ajude a perdoar o Carlinhos e o Paulinho e tire essa mágoa que tá me fazendo mal, Deus. Em nome de Jesus, amém. Nossa! Eu tô me sentindo bem mais livre agora.
Você tinha razão, Isaac, eu devia perdoar mesmo. Que legal, cara, parabéns. É isso aí, quando a gente perdoa, a gente se sente muito mais feliz. E deixa eu te contar outra coisa. Você sabia que Jesus nos ensina a perdoar? E quando a gente perdoa, a gente está se parecendo muito mais com Ele. Verdade, Isaac, verdade. Muito obrigado pelo ensino, viu? De verdade, obrigado mesmo. É isso aí, cara. Agora vamos lá, vamos fazer alguma coisa? Vamos lá, vamos lá. Crianças, chegamos a esse momento tão especial que é o momento da nossa história bíblica. E as histórias da Bíblia são as histórias que eu mais amo. Porque, primeiro, elas são verdade. Se está escrito na Bíblia, a gente pode saber que é verdade. E eu também gosto muito das histórias da Bíblia porque elas enchem o nosso coração de esperança, de fé, de alegria. É muito bom conhecer a Bíblia. E nós estamos estudando sobre a história dos reis de Israel. Nós já vimos a história do rei Saul, que foi um rei que foi muito desobediente a Deus e muito rebelde. Deus chegou ao ponto de rejeitá-lo como rei. Depois de Saul, então, o segundo rei de Israel foi o rei Davi. O rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele agradava muito a Deus. Davi, ele teve alguns erros durante a vida dele. Ele também cometeu pecados, porque a Bíblia diz que todos nós pecamos. Mas Davi tinha uma diferença. Davi, ele de verdade, de todo o coração, ele se arrependia dos seus pecados e então ele pedia perdão a Deus. Mas mesmo quando a gente pede perdão a Deus, crianças, o pecado sempre deixa uma consequência. Então, durante o reinado de Davi, a sua família toda esteve em briga, foi um tempo difícil. Mas aí, então, aquele reinado de Davi passou, ele reinou por muitos anos, chegou ao fim da sua vida. Agora, Davi já estava muito velho, ele não poderia mais continuar ali tomando as decisões do reino e sendo o rei, porque ele já estava muito velho, já estava doente, e então chegou o momento que Davi iria passar o seu reinado para um dos seus filhos. E esse filho que iria assumir o trono era um filho que lá no passado o profeta Natan já havia profetizado que esse filho de Davi seria o rei que estaria assumindo no lugar dele. E sabe quem é esse filho, crianças? Esse filho é o rei Salomão. Então Salomão, ele agora iria então assumir o lugar de Davi. Salomão foi coroado como um novo rei, e aí Davi então comunicou para todo o reinado que agora quem estaria reinando seria Salomão. Salomão era um jovem, crianças, e quando ele então foi assumir o reinado, ele então pensou: que responsabilidade! Ele sabia que ele precisava tomar decisões corretas. Antes de morrer, Davi falou assim para Salomão que ele precisava seguir a Deus, que ele precisava agradar a Deus durante a vida dele, para que tudo desse certo da vida dele, para que o reinado fosse próspero. Então Salomão sabia das muitas dificuldades que ele ainda iria enfrentar sendo um rei, porque um rei tinha sim os privilégios, mas também, crianças, tinha os momentos difíceis. E já antes de Salomão assumir, um irmão de Salomão já quis tomar o reinado dele e ele queria ser coroado rei antes de Salomão. Mas isso não aconteceu, porque era plano de Deus que Salomão fosse o novo rei de Israel. Então esse irmão de Salomão, o Adonias, ele nem conseguiu executar o plano dele de se tornar rei. Antes mesmo de que isso acontecesse, Davi então coroou Salomão como um novo rei de Israel. E sabe, crianças, Salomão teve um momento muito especial na vida deles. Imagine vocês, se você pudesse chegar assim para Deus e pedir qualquer coisa para Deus, o que será que você pediria? Será que você pediria uma vida muito longa? Será que você pediria uma vida muito feliz? Ou será que você pediria todos os brinquedos do mundo? Ou você pediria uma super viagem? O que será que você pediria? Pois é, crianças, isso aconteceu com Salomão. A Bíblia diz que Salomão
Ele tinha ido oferecer sacrifícios a Deus e ele fez uma grande honra ao nome de Deus. E à noite, quando ele foi dormir naquele dia, ele teve um sonho. Só que esse sonho, crianças, era o próprio Deus falando com Salomão. E aí Deus falou então para Salomão o seguinte, que ele poderia pedir o que ele quisesse. Olha só que privilégio Salomão teve. E aí, crianças, Salomão deu para Deus uma resposta que nos surpreende. Sabe o que Salomão pediu? Ele pediu a Deus, Senhor, já que o Senhor me concedeu essa graça de poder fazer um pedido, onde eu posso pedir qualquer coisa que eu quiser, Salomão, com muita inteligência, ele pediu ao Senhor sabedoria, para que ele pudesse então ser um bom rei, para que ele pudesse julgar o povo com justiça, para que ele fosse um rei justo para o seu povo. Salomão, você foi esperto, hein? Pediu uma coisa muito legal. E aí então, crianças, Deus ficou tão feliz com aquele pedido de Salomão que falou o seguinte para ele: bom, Salomão, já que você me pediu sabedoria para julgar com justiça, para ser um bom rei, e não me pediu riquezas, nem honra, nem uma vida longa, eu vou te dar a sabedoria que você pediu, mas também, Salomão, vou te dar riquezas e honra. E foi o que aconteceu, crianças. Deus ficou tão feliz com aquele pedido de Salomão, que ele então concedeu a sabedoria e muito além da sabedoria, concedeu riquezas e honra. Nesse momento a gente percebe, crianças, o quão é importante para Deus que a gente então busque a sabedoria. Quando Salomão pediu para Deus sabedoria, Deus ficou muito feliz com a vida dele. Então, crianças, nós hoje também podemos pedir a Deus sabedoria. A Bíblia nos ensina a fazer isso. A Bíblia diz assim: todos que precisam de sabedoria, peçam a Deus, porque Ele vai dar sabedoria para vocês. Isso está lá no livro de Tiago. Então, crianças, nós podemos pedir também, como Salomão, sabedoria. E aí, então, o tempo foi passando, né? E Salomão, então, começou a reinar. E a Bíblia conta que ele era um rei muito inteligente, um rei que tinha muita sabedoria. Chegou um dia, crianças, onde a prova de fogo viria para Salomão. Ele precisaria fazer um julgamento. Naquela época, crianças, os reis resolviam as questões do povo também. E então chegou um momento que ele precisaria fazer um julgamento de 2 mulheres. Era uma questão muito difícil de ser resolvida. Mas vamos ver, será que Salomão teria sabedoria para julgar essas mulheres de uma forma justa? Vamos ver como isso aconteceu, crianças? Oh, meu Senhor! Eu e esta mulher, nós moramos juntas na mesma casa e eu dei à luz a um filho muito lindo. E ela também, 3 dias depois, deu à luz a um filho. Só que certa noite, enquanto estávamos sozinha, ela rolou por cima do seu bebê enquanto dormia e matou ele. Ela matou o filho. Aí, se não bastasse isso, ela foi e trocou o filho com o meu. Ela colocou o filho morto do meu lado e eu fiquei com aquele bebê morto do meu lado. Mas quando eu acordei, eu vi que não era ele. Não era o meu bebê que eu tinha dado à luz. Isso é mentira! O bebê vivo é meu, o morto que é o seu. Não, isso é mentira, não é. O vivo que é o meu. Já chega! E aí Salomão então interviu naquele momento e ele ficou pensando: como será que eu posso resolver esse dilema? Qual dessas 2 mulheres estão falando a verdade? Aí Salomão, com toda a sabedoria que Deus deu para ele, teve uma ideia. Então ele deu uma ordem para os servos. Ele falou o seguinte: tragam-me uma espada. E aí os servos já imediatamente trouxeram aquela espada. E ele então falou assim: peguem o bebê e cortem o bebê ao meio, metade para cada uma das mães. E os servos então pegaram aquele bebê e já estavam prontos para cortar o bebê ao meio. Meu Senhor, não faça isso, por favor. Por favor, não mate ele, pode dar pra mim. Quando Salomão... Isso mesmo, pode cortar, assim ele não vai ser nem meu nem seu. E quando Salomão viu que aquela mulher não quis deixar aquela criança ser morta, ele disse o seguinte: deem o bebê a esta mulher.
E aí então o bebê foi entregue para ela. Obrigada. E ela então, aquele julgamento, aquele momento, as pessoas puderam ver a sabedoria que Salomão tinha. Porque afinal de contas, a mãe verdadeira nunca deixaria o seu próprio filho morrer. Ela preferia então que o bebê fosse entregue a outra mulher do que vê-lo morto. E com isso eles puderam perceber que Salomão tinha uma sabedoria vinda de Deus. Ele realmente estava sendo usado por Deus naquele momento. Que legal, não é mesmo, crianças? Salomão teve muita sabedoria nesse momento. Imaginem só como ele iria saber qual das duas estava falando a verdade. Uma gritava de lá, outra gritava de cá. Qual das duas seria aquela mulher que teria realmente matado seu filho e trocado o bebê? Salomão então foi muito esperto. E sabe, crianças, essa notícia começou a se espalhar por todo o reino. Todas as pessoas olhavam para Salomão e pensavam: que rei sábio que nós temos, ele julga com justiça. Salomão começou a ficar muito famoso, não só no reino dele, mas também nos reinos vizinhos. Os outros reis já estavam sabendo da fama de Salomão. E sabe, crianças, além de muito inteligente, de muita sabedoria, o rei Salomão também, ele tinha muitas riquezas, então o reinado dele estava famoso por todos os lugares. Até que um dia, crianças, outro acontecimento também marcou a história de Salomão. Uma rainha de um outro local quis saber: será que esse rei Salomão é tão inteligente mesmo como as pessoas dizem que ele é? Será que ele tem tanta sabedoria assim? E aí ela falou assim: eu vou desafiar Salomão. Porque naquela época, crianças, era comum os reis trazerem uns para os outros charadas, para uns desvendarem para os outros, demonstrando assim a sabedoria de cada um. Então, crianças, uma rainha, a rainha de Sabá, veio até a presença do rei Salomão. E ela então começou a conversar com Salomão. Ela fazia muitos questionamentos para Salomão. Ela perguntava muitas coisas sobre muitos assuntos. Todas as perguntas que ela fazia para o rei Salomão, ele sabia responder. Ele não ficou sem responder nadinha. E sabe, crianças, ela também percebeu que lá naquele palácio onde o Salomão governava, era um palácio muito organizado. As pessoas faziam tudo certinho. As pessoas usavam uniformes. Todo mundo sabia bem a sua função. Ela percebeu a diferença que existia na vida de Salomão. E ela então ficou impressionada, porque Salomão conseguiu responder tudo. Salomão demonstrou uma grande sabedoria. E essa fama então, essa rainha, depois disso, também pôde espalhar para os outros povos como Salomão tinha sabedoria. E então, crianças, o rei Salomão reinou por muitos anos e durante a vida dele, ele fez muitas coisas boas que agradavam a Deus. Ele escreveu salmos, ele escreveu o livro de provérbios, ele escreveu outros livros, ele escreveu alguns salmos, né? Não o livro todo de salmo, ele escreveu alguns salmos. E sabe, crianças, ele também escreveu o livro de Cantares de Salomão, escreveu o livro de Eclesiastes. Só que uma coisa aconteceu com ele. Lembram que eu falei lá no começo da história que Davi tinha dito para Salomão que ele precisava seguir aquilo que Deus tinha falado, tinha orientado, as ordenanças de Deus, ele precisava seguir a lei de Deus, ele precisava ser um homem que realmente agradasse o coração de Deus? Salomão cometeu um erro. Ele, na verdade, crianças, ele acabou tendo muitas mulheres, foi um deslize na vida dele. A Bíblia diz que Salomão teve mais de 300 princesas e 700 concubinas. Eram muitas mulheres. Pensa só como que ele iria administrar tudo isso. E essas mulheres, muitas delas, elas não agradavam a Deus, elas eram idólatras. E esse erro da vida de Salomão, essa ambição por ter tantas mulheres, mesmo ele sendo um rei tão rico, ele podia ter tudo o que ele quisesse, mas ele quis muitas mulheres. E isso levou o rei Salomão à ruína. A vida dele, no final da vida dele, ele chegou a se desviar de Deus por conta desse erro que ele havia cometido, desse exagero de ter muitas mulheres. Ele não poderia ter feito isso, isso desagradou a Deus. Ainda mais, crianças, que essas mulheres eram idólatras, eram mulheres que não adoravam a Deus. E isso então fez com que Salomão, no final da vida dele, se desviasse de Deus. E por causa disso, crianças, o reinado, o povo de Israel sofreria consequências.
Salomão vai ter um filho que vai tomar o seu lugar. E esse reinado desse filho vai ser um reinado marcado por muitas dificuldades. Mas a gente vai descobrir essa história na próxima semana. Antes da prova terminar, eu quero deixar com você uma pergunta. Você, criança, você tem sentido que você precisa de mais sabedoria? Sabe, crianças, Salomão usava a sabedoria dele no dia a dia. Por exemplo, quando ele teve que fazer aquele julgamento, ele julgou com sabedoria. Nós também precisamos usar a nossa sabedoria no nosso dia a dia. Precisamos pedir a Deus sabedoria e diariamente, por exemplo, quando você vai escolher um programa de televisão que você vai assistir, quando você vai escolher um vídeo no YouTube que você vai assistir, você tem que saber se esse vídeo realmente é um vídeo que vai fazer bem para você ou vai encher a sua mente de coisas que não agradam a Deus. Você também tem que ter sabedoria quando você vai tomar as decisões do que fazer ou deixar de fazer. Por exemplo, se os seus pais pediram para você arrumar o seu quarto e você não obedeceu, naquele momento você tomou uma decisão errada, que não foi uma decisão sábia. Então a sabedoria nós temos que usar ela no dia a dia, nas nossas decisões. Mas principalmente, crianças, nós temos que buscar a sabedoria através da palavra de Deus. Quando nós estudamos a Bíblia, quando nós buscamos conhecer a Bíblia, conhecer a vontade de Deus, nós vamos nos tornando cada vez mais sábios. Quanto mais a gente estuda a palavra, mais sabedoria nós vamos tendo. Porque a Bíblia diz que o temor a Deus, quando a gente obedece a Deus, quando a gente tem um coração obediente a Deus, essa obediência, esse temor a Deus é o início da sabedoria. Então nós querermos buscar a Deus já é a primeira prova de que você tem sabedoria. E aí então, se em algum momento você tiver dificuldade, peça a Deus mais sabedoria, porque Ele vai te dar, assim como Ele deu sabedoria para o rei Salomão. Crianças, vamos fazer uma oração, falar com Deus, pedir a Deus essa sabedoria dia após dia. E quando você for orar, assim, em algum momento você fala, eu nem sei o que eu vou pedir para Deus. Peça sabedoria. Vamos orar então, crianças? Senhor Deus, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos dê a tua sabedoria, a sabedoria que vem do Senhor para as nossas vidas. Nos ajuda, Deus, a tomar as decisões corretas, nos ajuda a agradar o teu coração, Senhor. E assim como Salomão pediu a Deus sabedoria, nós também estamos te pedindo, Senhor, nos dê a sua sabedoria. Obrigada, Deus, por essa história que nos ensina tanto. Fique com cada uma das crianças, Deus, em nome de Jesus. Amém. Agora é a hora do nosso Game Kids e eu quero só ver se vocês estavam aprendendo bem atentos à história que foi contada hoje. Vamos para a nossa primeira brincadeira? A primeira brincadeira fala assim, quem sou eu? Eu vou dar algumas dicas e vocês aí na casa de vocês vão ter que descobrir qual é o personagem que está sendo feito aqui essas dicas. Eu quero só ver se vocês têm uma memória bem boa. Vamos lá? A primeira dica do nosso primeiro personagem é essa aqui. Pertenço à tribo de Levi. Nossa, começou um pouco difícil, né? Quem é que pertencia à tribo de Levi? Vou dar mais uma dica para você. E essa vai ser muito fácil. A segunda dica é: tem uma irmã chamada Miriam. Crianças, quem que é que tinha uma irmã chamada Miriam? Vocês já sabem, eu tenho certeza. Escrevam aí no chat quem já descobriu quem é esse personagem. Terceira e última dica do nosso primeiro personagem é: libertei Israel da escravidão no Egito. Agora vocês descobriram. Se tinha alguma dúvida, agora não tem mais, né? Nós estamos falando de Moisés, isso mesmo, é a tribo de Levi, tinha a sua irmã chamada Miriam, libertou Israel da escravidão no Egito e muito mais. Vamos para o nosso próximo personagem, agora que vocês já entenderam como a brincadeira funciona. Primeira dica: matei um leão. Nossa, crianças, quem será que matou um leão? Eu lembro de pelo menos uns 2 personagens que conseguiram matar um leão. Vamos para a nossa próxima dica? Fala assim: minha força era conhecida por todos. Então ele era forte, matou um leão.
Você já descobriu? Escreve aí no chat. Vou te dar 5 segundos para ver se você já acertou quem que é. Última dica. Contei meu segredo para minha esposa Dalila. Ah, vocês já acertaram. Teve gente até que já falou a resposta aqui no chat. A resposta certa é Sansão. Muito bem, teve gente até que já acertou aí no chat. Parabéns, crianças. Sansão era forte, matou um leão, se casou com Dalila e ele era o nosso personagem de hoje. Próximo personagem, agora a primeira dica, que é: minha mãe era estéril. Estéril significa quando a mulher não pode ter filhos. Qual que era o personagem que tinha mãe estéril? Pense aí, vários, né? Segunda dica. Quando criança, fui servir no templo. Então ele tinha mãe estéril, Deus abençoou, ela engravidou, teve ele ou ela, e ele ou ela foi servir no templo. Quem será? Você já sabe? A gente falou sobre ele aqui no Nova Kids, né, gente? Última dica para ver se você acertou. Escutei a voz de Deus me chamando. Ah, agora você já acertou, né? Escutou a voz de Deus algumas vezes, né, gente? Nós estamos falando de quem? Do profeta Samuel. Você acertou? Você tá lembrando certinho? Se você não lembra dessa história, volte aí alguns Nova Kids, alguns vídeos e assista, porque ela é maravilhosa. Próximo personagem. Primeira dica do nosso próximo personagem é: era o menor entre os meus irmãos. Esse aqui então tinha um monte de irmão, mas ele era o menorzinho, o caçula. Quem será que eu tô falando aqui? Próxima dica. Essa dica é muito fácil, talvez eu nem precise dar a terceira. Essa aqui fala: sabia tocar harpa. Não é um instrumento comum, né, gente? Então, ele era o menor e sabia tocar harpa. Terceira e última dica: matei um gigante. Essa aí tava muito fácil, tá fresquinha na memória de vocês. A gente tá falando de quem? De Davi, que atualmente a gente acabou de aprender que se tornou um dos reis de Israel. Agora, vamos para nossa próxima brincadeira. Essa próxima brincadeira se chama Qual é o Objeto? Nós vamos relembrar alguns objetos que alguns personagens usaram ao longo da sua história para alguma coisa. Vamos ver, vamos testar a nossa memória. Criança Nova Kids tem que ter uma memória boa. Primeira pergunta: Davi usava para defender as ovelhas, ele usava um estilingue ou ele usava um arco e flecha? Qual dos dois ele usava? Tempo na tela para você responder aí no chat. Vamos ver? Davi usava então o estilingue ou funda, não é mesmo? E foi assim até que ele matou o gigante, vocês lembram? Com uma pedrinha aqui no meio da testa. Próximo objeto. O que era usado no Antigo Testamento para oferecer os sacrifícios? Era um altar ou era uma churrasqueira? O que vocês acham? Escreva aí no chat. Essa aqui tá muito fácil. Qualquer um poderia responder, mas eu quero saber de vocês. Vamos lá, era um altar ou uma churrasqueira? Gente, é claro, né? Era usado um altar para oferecer sacrifícios a Deus. E agora, o que Salomão escreveu? Ele escreveu o livro de Provérbios ou ele escreveu o alfabeto? Ele era bem inteligente, né? Qual dos dois será que ele escreveu? Tempo na tela para vocês responderem no chat. E a resposta certa é Provérbios, um dos livros escritos por Salomão, não é? Parabéns, crianças! Vocês estão realmente prestando atenção na história. Estão acertando muita coisa aqui no Game Kids. Vocês estão realmente de parabéns. Até a próxima! Maravilhas de Deus!
no Maravilhas de Deus hoje nós temos mais uma criança aqui do Nova Kids para dar o seu testemunho. Vocês perceberam que nós estamos tendo vários testemunhos de crianças aqui do Nova Kids? Sim, muitos de vocês estão podendo reconhecer as maravilhas que Deus tem feito nas suas vidas. E agora vamos escutar o que o Eduardo tem para testemunhar para a gente hoje. Oi, eu sou o Eduardo e hoje eu vou contar a história do milagre do meu dedo. Eu tinha 1 ano e 3 meses e eu sempre ficava na minha avó. Daí um dia eu fui lá, minha avó estava no cilindro elétrico fazendo as coisas. E daí eu fui e botei o dedo, minha mãe estava trabalhando, dela viu dela. Cortou o dedo? Daí cortou o dedo e ficou pendurado. Ficou pendurado. E daí minha mãe veio correndo do trabalho para vir me buscar. Daí eu fui chorando no carro, indo pro hospital, no mais rápido possível. Daí o médico falou assim, eu vou ter que cortar esse dedo. Daí minha mãe falou, não, você não vai cortar esse dedo, porque a gente vai orar. E daí a minha mãe orou e ele costurou e ficou grudado. Daí ele falou assim, não vai nascer unha nesse dedo. Daí foi lá e nasceu. E eu agradeço a Deus por ter esse dedo ainda. Mostra o teu dedinho. Olha só tem uma cicatrizinha, né, Dudu? Deus restaurou teu dedo. Aqui, uma cicatriz. Isso, Deus é bom, né? Uau! Deus livrou o Eduardo de algo que poderia ter acontecido muito pior na sua vida. Ele poderia ter perdido um dedo inteiro, a mão inteira, mas Deus protegeu e livrou ele. O Dudu reconheceu que Deus protegeu ele e hoje ele pode dar o testemunho dele para vocês, pra gente saber que até nas pequenas e grandes coisas Deus cuida da gente. Você tem alguma coisa para falar, para testemunhar de um livramento, de cura, de resposta de oração que um dia você pediu e Deus te respondeu? Saiba, criança, que isso é uma maravilha de Deus. Você precisa testemunhar isso para que outras pessoas possam também glorificar a Deus através da sua vida. Não deixe de dar o seu testemunho. Escreva, grave um vídeo, nos envie para que muitas pessoas possam se alegrar com você. Vamos agradecer a Deus por causa desse livramento na vida do Dudu e por causa de tantos outros que acontecem na nossa vida? Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pelo livramento na vida do Eduardo, porque o Senhor poupou o seu dedo e algo que poderia ter sido muito pior não aconteceu. Nós te agradecemos pelos livramentos que temos todos os dias. Às vezes podemos não enxergar esses livramentos, mas eles existem. Nós te agradecemos, Senhor, por causa da tua proteção e do teu amor conosco. Em nome de Jesus, amém. Crianças, então não se esqueçam, escreva o seu testemunho, grave o seu testemunho, nos envie, glorifique a Deus através de algo que Deus fez na sua vida, uma resposta de oração, que nem eu falei, uma cura de uma doença, algo que aconteceu na sua vida. Nós já tivemos aqui vários testemunhos. Eu quero escutar o seu. Testemunhe aquilo que Deus fez na sua vida, uma maravilha de Deus na sua vida. Até a próxima. E agora, crianças, a gente vai cantar uma música super animada. Ela é uma música nova e você vai ter que soltar todo o seu corpo, dançar e cantar com muita alegria, crianças. Então vamos lá! Aí é bom demais, vamos embora! Agora que Cristo vive em mim, eu não posso mais ficar parado. Agora que Cristo vive em mim, eu não posso mais ficar parado. Agora que Cristo vive em mim, eu não posso mais ficar parado. Yeah, yeah, yeah. Agora que Cristo vive em mim, eu não posso mais ficar parado. Por isso eu vou tirar meus pés do chão. Por isso eu vou levantar as minhas mãos. Por isso eu vou abençoar o meu irmão. Ninguém vai ficar parado.
levantar as minhas mãos. Por isso eu vou abençoar o meu irmão. Ninguém vai ficar parado com Jesus no coração. Eu disse yeah, yeah, yeah. Eu disse yeah, yeah, yeah. Eu disse yeah, yeah. Eu disse yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Olá, crianças! Vamos ver quem está aqui junto com a gente hoje? Você já enviou a sua fotinha? Ainda não? Então corre e envia logo para você aparecer no quadro Você no Kids. E vamos ver quem está aqui hoje com a gente. Olha só, o Arthur fazendo um momento com Deus. Muito bom, Arthur! E esses aqui são os irmãos Ian e Yuri, também fazendo um momento com Deus. Que capricho! Parabéns para vocês três! E olha só, a Ana Clara louvando a Deus junto com os profs. Que lindo! Parabéns, Ana! Muito bem, crianças! Foi muito bom ver vocês aqui e continue enviando suas fotos, os seus vídeos, fazendo um momento com Deus, falando os versículos, porque queremos ver você aqui no quadro Você no Kids. Tchau!